Boa noite, pessoal. Meu nome é Edwin e eu vou apresentar juntamente com o Lucas e a Suzana o fenômeno social do suicídio. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por conta disto todos os anos. E, segundo dados de uma pesquisa realizada em 2019, uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. No Brasil, o suicídio é considerada a terceira maior causa de morte externa, ficando atrás apenas de homicídio e de acidentes de trânsito. Nós fazemos um questionamento se o suicídio é um ato meramente individual, se esse comportamento ocorre somente por conta de características intrínsecas daquele indivíduo, se aquele indivíduo ele faz isso porque ele é problemático, porque ele tem problemas mentais. E observando as variações nas taxas de suicídio entre pessoas que apresentam doenças mentais, a gente conclui que não. Nem todos os indivíduos que possuem problemas mentais são suicidas. E nem todos os suicidas possuem problemas mentais. Então existe na sociedade uma cultura de julgamento sobre esses indivíduos que apresentam problemas de depressão, de ansiedade. E essas pessoas se fecham porque não têm abertura para falar de seus problemas, de sua dor, e acabam olhando para o suicídio como uma opção para fugir dessa dor. Então, se a gente considera o suicídio como um fenômeno social, né, então a gente tira a responsabilidade unicamente daquele indivíduo e a gente passa a observar para a sociedade, como uma impulsionadora desse fenômeno. Né? Então a gente vai observar nas contribuições de Durkheim, principalmente no livro O Suicídio, né, que existem causas sociais que levam a esse fenômeno, principalmente causas sociais. O suicídio como objeto de estudo sociológico. Falando um pouco sobre Durkheim, ele é um dos principais pensadores da sociologia, considerado um dos fundadores das ciências sociais. E o objetivo dele era estabelecer um método próprio para a sociologia, um objeto de estudo próprio. Isso na virada do século XIX para o século XX. E ele estabelece os fatos sociais. O que seriam os fatos sociais, esse objeto de estudo da sociologia? Seriam um conjunto de hábitos, modos de pensar, de sentir dos indivíduos da sociedade, porém com uma certa coerção social. Então, o indivíduo se sente na obrigação de exercer algumas atitudes para se encaixar na sociedade. Existe um padrão cultural na sociedade. O indivíduo, para se encaixar nessa sociedade, ele segue esse padrão. E o conjunto desses hábitos que exerce sobre o indivíduo uma coerção social, esses hábitos são os fatos sociais. Certo? Então, falamos do que são os fatos sociais. E os fatos sociais possuem 3 características essenciais: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. O que seria a coercitividade? O fato social ele é como uma força que muitas vezes obriga o indivíduo a tomar algumas atitudes. Não sei se vocês já ouviram falar do experimento do sociólogo Aston Schule, se não me engano, na década de 50, em que ele convida algumas pessoas para uma sala e faz algumas perguntas. Existe uma pessoa que foi ali convidada e o restante são atores, né? E essas perguntas que ele faz, existe uma opção correta e a opção incorreta, né? Um cartãozinho. Os atores eles têm que dar a resposta incorreta, enquanto aquele indivíduo ali vai livremente escolher sua resposta. E à medida que os atores vão dando a resposta incorreta, ele observa que o indivíduo vai ficando mais desconfiado, nervoso. E ele, na sua cabeça, sabe que a resposta é correta, porque é uma pergunta simples.
porém ele acaba modificando a sua resposta para se encaixar naquele grupo. Mesmo sabendo que aquela resposta é errada, ele dá a resposta errada para se encaixar naquele grupo. Então, os indivíduos eles têm esse costume de seguir o comportamento do grupo, para que ele se encaixe. Por isso, os fatos sociais são coercitivos. Os fatos sociais são exteriores. Antes que aquele indivíduo nasça, já existe um padrão social, já existe um padrão cultural e que ele vai segui-lo, dependente dele, né? Então, ao nascer, ele já vai seguir esse padrão cultural, esses fatos sociais. E o fato social é geral porque ele atinge todas as camadas da sociedade, todos os seus participantes. Então, por que o suicídio, né? Ele é um fato social? Porque as causas do suicídio não são individuais, mas são causas sociais, segundo Durkheim. Durkheim ele conceitua o suicídio como toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado. Então, Durkheim observa que em toda a sociedade existe um conjunto, um grupo de pessoas que possuem a tendência ao suicídio. E essa tendência ela não deve ser investigada somente a partir de fatores psíquicos, né, na psicologia, ou de fatores físicos, né, clima daquela sociedade, o que motiva. Mas devem ser investigados os fatores sociais que geram esse fenômeno coletivo do suicídio, cujas taxas se repetem todos os anos, às vezes apresentam até aumentos. Então, existem causas sociais para isso, segundo Durkheim. Durkheim observa que o suicídio está relacionado à coesão social. O que seria isso? Quanto mais o indivíduo está engajado socialmente, quanto mais ele se sente parte de um grupo, ou seja, a ideia de consciência coletiva, conjunto de crenças, um conjunto de normas que criam uma identidade de um grupo, menores são as taxas de suicídio.